E aí, pessoal? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os principais conceitos relacionados à estrutura de um átomo, tá? Então, eles são os conceitos fundamentais em relação à estrutura atômica. Primeiro conceito fundamental, as partículas subatômicas. Então, o que a gente viu lá a partir dos modelos de Rutherford e de Bohr? Que o átomo, ele é constituído de duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, onde está concentrada toda a massa do átomo e é a menor região. E dentro do núcleo, a gente vai ter duas partículas, que são os prótons e o nêutron. E a outra região seria a eletrosfera, que é onde está a maior parte do átomo vazio, né? Que é a maior parte do átomo. E lá encontram-se os elétrons, correto? O que a gente precisa saber sobre essas partículas? A gente precisa saber a massa relativa e a carga relativa. O que são esses valores relativos? São valores que são adotados para que a gente use de uma forma mais simples e mais fácil conseguir representar a carga e a massa de cada uma dessas partículas, tá? Então, não são os valores reais, são relativos, tá? Elétron. Então, a gente são três partículas, né? O elétron, o próton e o nêutron. O elétron, a massa relativa do elétron é 1 sobre 1836. Então, quer dizer que é um valor bem pequeno, né? Bem próximo de zero. Como esse valor ele é bem pequeno, próximo de zero, a gente tem que ele é um valor desprezível. A gente não usa a massa relativa do elétron para nada em relação ao átomo. A carga relativa do elétron. O elétron a gente sabe que é uma carga negativa. E aí, como que a gente usa esse valor? Qual valor a gente usa para representar? -1. Os prótons. Os prótons eles vão ter uma massa relativa de 1 e a carga relativa dele, já que a gente sabe que eles são as partículas positivas, vai ser +1. E os nêutrons? Os nêutrons apresentam massa relativa 1. Porém, como o nome já fala, eles não apresentam cargas, eles são partículas neutras, tá? Então, a carga dele é nula, o valor é 0. Então, vamos lá, gente. Mais um conceito fundamental que vocês precisam saber. A representação dos elementos químicos. Como a gente já falou anteriormente, os elementos químicos eles vão vir sempre representados por uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula mais uma minúscula. E junto dessa letra, desse símbolo, vão vir sempre dois valores numéricos, tá? Nesse caso aqui, a gente está representando pelo Z e pelo A, que são representações oficiais desses números. O Z, ele indica o número atômico desse átomo, que é a identidade desse elemento químico. E A indica a massa atômica. Essa massa é a massa relativa desse elemento químico, do átomo desse elemento químico. Uma coisa que vocês precisam saber, para que vocês nunca se confundam, é que o número atômico ele é sempre menor ou igual à massa, ok? E aí vamos lá. A gente tem aqui, né, que número atômico ele é igual ao número de prótons, tá? Então, a identidade do átomo está relacionada ao número de prótons que esse átomo tem no núcleo. E aí, quando a gente está falando de um átomo, a gente está falando dele neutro, né? Então, o número de prótons, que são as cargas positivas, são iguais ao número de elétrons, que são as cargas negativas. Então, nesse caso, a gente tem aqui que Z é igual a prótons, que é igual ao número de elétrons. Aqui a gente vai utilizar o P para representar os prótons e E para representar os elétrons, ok? A representa a massa atômica. E a gente falou que a massa do átomo está toda concentrada no núcleo dele. E aí, quais são as partículas que estão lá no núcleo do átomo? Os prótons e os nêutrons. Então, a massa vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons, que pode ser representado por A igual a P mais E. Logo, se eu precisar saber o número de nêutrons, eu vou fazer o quê? A massa menos o número de prótons, e aí eu encontro o número de nêutrons. Vamos fazer um exemplo aqui simples. Aqui eu tenho o símbolo Ca, que ele representa o elemento cálcio. E aí ele vem acompanhado de dois números, 20 e 40. O que a gente viu ali em cima, né? Aqui em cima a gente viu que o número atômico, ele sempre vai ser menor ou igual a A.
Então, quer dizer aqui que 20 vai ser meu número atômico e 40 vai ser a minha massa atômica. Se o número atômico ele é 20, o meu número de prótons e o meu número de elétrons também é 20. E se minha massa é 40, e eu sei que nêutrons é a massa menos o número de prótons, ou o número atômico, eu vou ter que 40 menos 20 é igual a 20, chegando no meu número de nêutrons, ok? Um outro conceito fundamental que a gente precisa saber sobre os átomos é a classificação deles, tá? Então, uma das classificações que eles vão sofrer é de acordo com a semelhança atômica. O que seria isso? É quando os átomos apresentam alguma característica idêntica. Então, por exemplo, átomos que apresentam o mesmo número de prótons, átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, átomos que apresentam o mesmo número de massa, e aí eles são classificados de acordo com essa semelhança. E aí a primeira semelhança que a gente vai ver aí são os isótopos. O que são isótopos? São átomos de um mesmo elemento, isso é muito importante vocês lembrarem, com um número de massa diferente, tá? Mesmo número de prótons. Por que a gente fala? Se ele é isótopo, ele tem o mesmo número de prótons. Se os átomos apresentam o mesmo número de prótons e prótons é a identidade daquele elemento químico, a gente está falando sempre de um mesmo elemento. E aqui eu peguei como exemplo o hidrogênio. O hidrogênio ele apresenta 3 isótopos. O prótion, que é o hidrogênio mais comum, que tem maior abundância, que ele apresenta apenas um próton, então a massa dele é 1 também. O deutério, que ele apresenta no núcleo dele um próton e um nêutron, então ele vai ter o número atômico 1, porém a massa já passa a ser 2. E o trítio, que ele tem um próton e 2 nêutrons, e aí ele apresenta o número atômico 1 e a massa 3. Então, ele tem, a gente está falando do hidrogênio, que é o mesmo elemento, né? Então, são átomos, porém, eles apresentam massas diferentes. A próxima semelhança atômica que nós veremos são os isóbaros, que são átomos de elementos diferentes com a mesma massa. Nesse caso aqui, eu peguei o exemplo do carbono 14 e do nitrogênio 14, né? Que apresentam aqui a mesma massa. A gente vê, né, que são elementos diferentes, por quê? Pois apresentam um número atômico diferente. O carbono tem o número atômico 6 e o nitrogênio tem o número atômico 7, ok? Outra semelhança atômica existente são os isótonos. São átomos de elementos diferentes com o mesmo número de nêutrons. Nesse caso, a gente sempre vai precisar fazer um pouquinho de conta, né? Uma conta simples aí. Porque normalmente o símbolo ele vem acompanhado da massa e do número atômico. Então, a gente vai ter que fazer a massa menos o valor do número atômico para chegar na quantidade de nêutrons. No caso do berílio, ele tem a massa 10 e o número atômico 4. Então, 10 menos 4 me dá um valor de 6 nêutrons. E o boro, ele vai ter a massa 11 e o número atômico 5, então 11 menos 5 me dá um valor de 6 nêutrons. Então, eles apresentam a mesma quantidade de nêutrons, sendo assim, considerados isótopos. Uma outra classificação que os átomos sofrem são de acordo com a quantidade de elétrons que ele ganha ou perde, e aí eles passam a ser chamados de íons, né? Esses íons são classificados como entidades químicas ou espécies químicas, porque a partir do momento que o átomo ele ganha ou perde elétron, ele deixa de ser considerado um átomo, ok? E aí a gente tem os cátions, que são o átomo que ao perder um elétron se transforma em um íon positivo. Como que isso ocorre? Por exemplo, aqui o sódio. O sódio ele apresenta 11 prótons e 11 elétrons. Então, isso quer dizer que ele vai ter 11 cargas positivas que somam junto com 11 cargas negativas. Isso vai me dar uma resultante zero. Então, quer dizer que o átomo, aqui no caso, ele é neutro. Eu tenho o átomo de sódio. A partir do momento que o sódio perde um elétron, ele passa a ter 11 cargas positivas, porém ele fica com 10 cargas negativas. E aí eu vou ter 11 cargas positivas mais 10 negativas, eu fico com um total de mais 1. Essa é a carga que o átomo de sódio recebe ao perder um elétron. Então, sempre que uma espécie química apresentar uma carga positiva, quer dizer que essa espécie química perdeu elétrons.
E a quantidade de carga positiva que ela apresentar é a quantidade de elétrons que ela perdeu. Agora, os ânions, né? São átomos que, ao ganhar elétron, transformam-se em íon negativo. Então, agora eles ganham elétron, eles não perdem. E aí, a gente tem um exemplo aqui do flúor. O flúor, ele, quando está neutro, ele possui 9 cargas positivas, que são 9 prótons, e 9 cargas negativas, ok? Quando você tem 9 positivas mais 9 negativas, eu tenho um resultante zero, então ele está neutro. Agora, quando ele ganha um elétron, ele tem 9 cargas positivas, que são os prótons, só que ele acaba ficando com 10 cargas negativas. E aí ele tem um resultante de menos 1, ele acaba ficando com uma carga negativa. Então, quando a gente vê uma espécie química com carga negativa, a gente está se referindo a um ânion. E essa carga negativa é sempre relativa ao número de elétrons que ele ganhou. Então, se ele ganha 2 elétrons, ele vai ter uma carga 2 menos. Se ele ganha 3 elétrons, ele vai ter uma carga 3 menos. E assim por diante, ok? E aí, a gente tem uma outra semelhança, né? Que são os isoeletrônicos. São espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons. E aí, nesse caso, a gente normalmente não vai ter átomos, né? A gente vai ter semelhança entre espécies químicas, ok? Por quê? Porque para que eles consigam ter o mesmo número de elétrons, eles acabam ganhando ou perdendo elétrons e assim ficando igual. Aí a gente tem o exemplo do sódio, do oxigênio e do neônio. O sódio, que é o Na aqui, ele tem o número atômico 11. Se ele tem o número atômico 11, ele vai ter 11 prótons. Como ele está com uma carga aqui de mais 1, isso indica que ele perdeu um elétron. Então, se ele tinha 11, ele passa a ter 10 elétrons, ok? Agora aqui a gente tem o oxigênio. O oxigênio tem o número atômico 8. Isso quer dizer que ele tem 8 prótons. Ele apresenta uma carga negativa aqui de 2 menos. Isso indica o quê? Que ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele tinha 8, ele passa agora a ter 10 elétrons. E aí, por último, a gente tem aqui o átomo de neônio, que está neutro, porque ele não apresenta nenhuma carga. E aí, a gente tem que o número atômico é 10, então ele vai ter 10 prótons. E aí, se ele não ganhou e nem perdeu elétron, ele também tem 10 elétrons. Ficou entendido? Agora que a gente já viu a parte teórica, a gente pode praticar um pouquinho, né? Então, vamos lá. Dê o número de prótons, nêutrons e elétrons das seguintes espécies. Eu tenho aqui a espécie, né, o cloro, que é representado pelo Cl, e aí ele vai apresentar um número atômico 17 e o número de massa 35. Como que eu sei? O número atômico ele é sempre menor do que o número de massa. Se o número atômico ele é 17, eu vou ter que o número de prótons também é 17. Se aqui na nossa representação eu não tenho nenhuma carga, quer dizer que o número de elétrons é igual ao número de prótons, então ele também vai ser 17. Para eu conseguir descobrir o número de nêutrons, eu vou ter que fazer o quê? A massa menos o número atômico. Então, 35 menos 17 me dá um total de 18. Próximo. Aqui eu tenho Br menos, ó, prestar atenção aqui que tem uma carga negativa. Ele tem o valor 35 e 80. Então, eu sei que como 35 é o menor, eu tenho que o número atômico é igual a 35. Então, meu número de prótons também é 35. Se ele tem uma carga negativa aqui, quer dizer que essa espécie ganhou o elétron. Então, se ele tinha 35, mais um elétron que ganhou, ele passou a ter 36 elétrons. E como que a gente vai descobrir o número de nêutrons? A gente vai fazer o valor 80, que é a massa, menos 35, que é o número de prótons. Então, fica um total de 45. Mais um exemplo aí para a gente treinar.
O Mg2+, é o magnésio 2+. Como que fica isso? Ele tem o número atômico 12, a massa 24, e aqui ele tem uma carga de 2+. Então, vamos ver lá como fica. Se o meu número atômico é 12, então o meu número de prótons também é 12. Se ele tem uma carga positiva, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele tinha 12, ele fica com 10 elétrons. E como que a gente descobre o número de nêutrons? A gente vai pegar a massa, que é 24, menos o número de prótons, que é 12. Então, eu fico com o número de nêutrons 12. Uma última aqui para a gente treinar, né? O manganês. Como que a gente vai ver? Ele está aqui. Tem carga? Não tem. Então, ele está neutro. Eu tenho o número atômico 25 e a massa 55. Então, se meu número atômico é 25, meu número de prótons também é 25. Se ele não apresenta carga, meu número de elétrons é igual ao meu número de prótons, que também vai ser 25. E para eu descobrir o número de nêutrons, eu vou fazer a massa menos o número atômico. Então, 55 menos 25, que me dá um total de 30. Ok? Depois vocês treinem aí no caderno de vocês, refaçam esses exemplos, não deixem de praticar. Ó, peguei mais esse exemplo aqui, que ele é um pouquinho mais elaborado, tá? Para a gente praticar. Descubra o número de prótons e de nêutrons de um átomo que apresenta o número atômico 3x mais 5, número de massa 8x e número de nêutrons 6x menos 30. Para isso, a gente precisa lembrar que P é igual a Z, então o número de prótons é igual ao número atômico. Logo, massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. O exercício me informou que o número atômico é 3x mais 5, que a massa é 8x e que o número de nêutrons é 6x menos 30. O que eu vou fazer? Vou substituir esses valores nessa fórmula aqui de cima, ó. Então, vamos lá. Vai ficar 8x é igual a 3x mais 5 mais 6x menos 30. Isso daí, né, vamos pegar lá. O que tem x vai para um lado do igual e o que não tem fica do outro, né? Então, vamos lá. Menos 30 com mais 5, menos 25. E aí, eu fiquei 8x menos 3x menos 6x. Isso vai me dar um total de menos x é igual a menos 25. Multipliquei tudo por menos 1 e cheguei no total que x é igual a 25. Com isso, eu acho o valor de x. Eu achando o valor de x, eu consigo encontrar o valor do número atômico e o valor da massa. Então, vamos lá. Primeiro, número atômico vai ficar Z igual a 3 vezes 25 mais 5. Isso vai me dar que o número atômico é igual a 80. Número de nêutrons, eu vou ter que N, né, é igual a 6 vezes 25 menos 30. Isso vai me dar um total de 120. Beleza? Então, vamos lá, pessoal, para o nosso último exemplo, tá? São dados 3 átomos, A, B e C. Os átomos A e C são isótopos, B e C são isóbaros e A e B são isótonos. Determine o número atômico do átomo B, sabendo que A tem 20 prótons e número de massa 41 e que C tem 22 nêutrons. Então, ele me dá informações sobre o átomo A, né? E ele me fala quais são as semelhanças entre A e C, B e C e A e B. Beleza? Então, vamos lá com o que a gente tem. Ele fala o seguinte, que A tem 20 prótons. Se ele tem 20 prótons, o número atômico dele é 20. Ele fala também que o número de massa de A é 41. Com a massa, eu consigo achar quem? O número de nêutrons, porque massa menos próton, eu acho o valor dos nêutrons. Então, o átomo de A gente já identificou. Agora, vamos para quem? Para C, que ele me deu a informação que tem 22 nêutrons. Então, eu sei isso. Só que, de acordo com o texto, ele fala o seguinte, que A e C são isótopos.
Se eles são isótopos, o número atômico de C é igual ao número atômico de A. Então, eu tenho que o número atômico de C vai ser 20. E aí, com isso, eu vou ter que 20 mais 22 me dá um total de 42, que aí é a minha massa. Então, eu já consegui descobrir os dados sobre o átomo C. Agora, eu preciso determinar o número atômico de B, tá? E o que eu sei de B? Eu sei que B e C são isóbaros. Se eles são isóbaros, eles têm o mesmo número de massa. Então, eu tenho a massa de B. E eu sei também que A e B são isótonos. Então, eu também tenho o número de nêutrons de B. Então, vamos lá. Eu tenho que a massa de B é 42, porque é a mesma de C. E eu tenho que o número de nêutrons de B é 21, porque é igual a de A, né? E aí, como que eu descubro o número atômico? Eu vou fazer 42 menos 21. Isso vai me dar um total de 21, chegando no número atômico. Então, gente, espero que tenha ajudado, tá? Que tenha esclarecido aí vocês. E qualquer dúvida, só procurar. Beijinhos!